Fala galera, um abraço a todos, passando aqui nessa segunda-feira pela manhã, né? Já desejando uma semana maravilhosa para todo mundo, de paz, com a presença de Deus na vida de cada um, e que a gente possa ter sucesso nessa semana, uma semana de paz para todos nós. Para falar do jogo de ontem, né? 2-0, o Bahia venceu a equipe do Porto, caçula aí do Campeonato Baiano, e o Bahia terminou vencendo na Fonte Nova por 2-0. Não foi um grande jogo do Bahia, o Bahia não conseguiu apresentar uma partida, né, assim, a nível que agradasse tanto ao torcedor, mas venceu o jogo. É aquilo que a gente fala, mesmo quando o desenvolvimento dentro de campo e a estrutura montada, tática e técnica, não é aquela esperada pelo torcedor, que o time ganha o jogo. Porque quando ganha o jogo, o torcedor pelo menos fica ali tranquilo, porque sabe que seu time ganhou a partida, não perdeu para o adversário. Time totalmente diferente do jogo contra o Sampaio Corrêa, os 11 jogadores diferentes, desde o goleiro. Naquela partida o técnico colocou estreantes, né, para jogar de titular. Nesse jogo já foi praticamente aquele time que jogou o ano passado, só o Pulga ali, me parece, lá na frente. Teve que improvisar na lateral esquerda com o Rezende jogando por ali, porque não tinha no outro lateral, já que os que disputaram aqueles primeiros jogos do Campeonato Baiano não foram bem, nem o Rian nem o Caio Roque, e aí o Rezende jogou por ali na lateral esquerda, não foi bem no primeiro tempo, errando bastante ali o Rezende, né? É claro que a gente não está aqui, não vamos culpar o Rezende, ele não é lateral esquerdo, é um jogador volante. Eu acho até que de zagueiro Rezende pode jogar, mas com essa incumbência de cobrir a lateral esquerda ali é meio complicado para ele. É um jogador que não tem muito molejo no campo para essa função, mas o Bahia vem improvisando ali desde o ano passado, porque o Juba não é lateral esquerdo. O Rogério fez Juba de lateral esquerdo, aliás, encontrou já, né? E o Juba tem feito boas partidas. No jogo contra o Sampaio Corrêa jogou bem por ali, mas o Bahia tem apenas o Iago Borducci, que continua machucado, e o Rezende jogou por ali. Na zaga, mudanças mais uma vez. Lateral direito, Gilberto começou jogando, já que na partida passada foi o Davi, o jogador da base, que jogou por ali. E tem que ser assim mesmo, o técnico tem que rodar o time. O Bahia passou 10 dias lá na Europa, lá na Espanha, e precisa dar ritmo de jogo aos jogadores. Vamos lembrar que no sábado que vem já tem Bavi. O cara pode dizer assim, mas Dito, tem um jogo na quarta-feira, né, antes do Bavi. Mas a cabeça do torcedor, e é claro, e eu tenho certeza que lá dentro do Bahia pensa no Bavi. Rogério já tratou sobre isso, sabe a importância que é ganhar um Bavi, então tem que colocar os jogadores em atividade. Aí deu para ele perceber o time que ele colocou contra o Sampaio Corrêa e o time que ele colocou contra a equipe do Porto ontem. Para quarta-feira, o que é que ele vai fazer? Eu acho que para quarta-feira ele já vai botar em campo o time que ele pensa para o jogo contra o Vitória, porque aí ele dá ritmo a esses jogadores. É claro que não vai colocar 90 minutos, mas a princípio colocar já esse time que deverá jogar contra o Vitória, né, para entrosando esse grupo. Um Bavi muito próximo, né? A gente sempre diz assim, o jogador precisa de 4, 5 jogos para ele começar a ter o ritmo de jogo necessário para competições oficiais, né? O Bahia fez apenas um jogo contra o Sampaio Corrêa, com seu time titular, fez um jogo com outro time ontem e vai fazer esse segundo jogo, né, agora no meio de semana com todo o grupo. Então ele tem que mesclar, tem que ver o que é que ele tirou desses 2 últimos jogos do Bahia para a partida contra o Vitória no próximo sábado no estádio da Fonte Nova. Ontem nós vimos, por exemplo, Everaldo fazendo um gol, né, um gol de centroavante. Diferente do ano passado, Rogério colocou o Everaldo muito mais fixo dentro da área. O Pulga, que fez uma boa partida. O Pulga é aquele jogador, e a gente sempre falou sobre isso, né? Diferente de Biel e diferente do Ademir. E as diferenças já explicamos. O Ademir, ele corre na linha lateral, e que ele precisa. O próprio Rogério falou em uma das entrevistas do ano passado que o Ademir, ele tem velocidade, ele é driblador, mas ele precisa fazer uma diagonal para entrar na área. Mas o Ademir, ele corre muito na linha lateral. O Pulga não, o Pulga ele já pega a bola e já faz a diagonal. Ele quer fazer o gol, ele quer entrar na área. E ontem fez mais uma boa partida. Ele que entrou no segundo tempo contra o Sampaio Corrêa, terminou fazendo o gol dele. Ontem não fez gol, mas teve uma participação decisiva naquela puxada de contra-ataque, em levar o Bahia, né, verticalmente
ao ataque, incomodou bastante ali o setor defensivo da equipe do Porto, que não é um time bobo, time arrumado dentro de campo, conseguiu inclusive neutralizar algumas ações do Bahia, e o Bahia, ao errar passe, né, você erra o passe, você acaba atrapalhando toda uma estrutura ofensiva. Se você começa uma jogada com Acevedo, com Cauli, com Everton Ribeiro, com Jean Lucas, aí tá tudo certinho. Aí o passe, quando passa no meio de campo ali, você erra o passe, o adversário pega, desestrutura tudo daquilo que já está arrumado e preparado na cabeça do atleta, aquela tomada de decisão. Ele já pensa: o que é que eu vou fazer? Vou receber a bola aqui. Você perde o passe, erra, e aí você arma o adversário. Isso aconteceu algumas vezes no jogo de ontem do Bahia. No segundo tempo deu até uma melhorada. No segundo tempo o Bahia se equilibrou melhor, começou a acertar mais passes, começou a rodar mais a bola com paciência até chegar o segundo gol. E aí a participação mais uma vez, né, do Ademir, ele que deu as 4 assistências no jogo contra a equipe do Sampaio Corrêa. Entrou bem mais uma vez o Ademir, que terminou fazendo o cruzamento para o segundo gol do Sport Clube Bahia. Um cruzamento muito difícil, porque ele vai na linha de fundo, como a gente fala sempre, né? E ele cruzou de perna direita, ele é canhoto, totalmente desequilibrado. Ele consegue, antes da bola sair, fazer o cruzamento. E o Eric, né? Eu digo sempre que, na minha opinião, a melhor contratação que o Bahia fez. É um jogador que vai ajudar muito, torcer para que não tenha nenhuma lesão, nenhuma contusão. Um jogador de uma força física muito boa, marca muito bem, chega, constrói e chega finalizando no ataque. Falando nisso, lembrando, olha a diferença, o time do Bahia continua ainda um time com biotipo inferior àquilo que se pede para um time de futebol, né? E você vê, um time como o Porto do interior, um time normal na média, na parte física, e o físico em certas jogadas ajuda muito ao atleta. E a gente viu isso no jogo de ontem do Bahia contra a equipe do Porto. Então o Bahia precisa qualificar a nível de altura, né, de força de jogadores dentro de campo, para que o Bahia possa equilibrar com os outros jogos, principalmente quando se fala em Libertadores da América, em Campeonato Brasileiro. Porque quando você fala de Campeonato Baiano, Campeonato do Nordeste, o Bahia supera essa situação com a parte técnica. A qualidade técnica do Bahia é muito superior aos adversários. Ali tirando o Vitória, né, que aí vai para o pau a pau, mas contra os outros times o Bahia supera pela sua qualidade técnica. Mesmo se jogar um grande jogo ontem, veja que o Bahia ganhou, né? A gente pode até dizer assim, com facilidade. Foi 2-0, poderia ter sido 3-0, poderia ter sido 3-1, né? O Porto teve a chance de fazer o seu gol também. Foi um time que vendeu cara a derrota para o Bahia. Então o Bahia, nas próximas contratações, precisa olhar também para a parte física, né? Um jogador mais alto para o meio de campo, mais alto para o ataque, jogadores que possam ter uma bola que vem pelo alto para subir com o adversário, ganhar no corpo. Isso é sempre importante para um time de futebol. Mas para o torcedor, o importante é o Bahia estar já dentro do G4, já dentro da zona de classificação, é o Bahia ter vencido a sua partida e aos poucos vai se ganhando o entrosamento, vai se estruturando na parte tática. O importante é que o Rogério Ceni, me parece que ele vem com um pensamento diferente. Rogério, que esteve nos treinamentos lá em Girona, antes do Bahia ir para lá, nas férias dele, esteve no treinamento novamente lá na Inglaterra, no Manchester City, e me parece que ele vem para esse ano com uma postura mais ofensiva, com esse sistema mais ofensivo de querer fazer o gol no adversário. Ontem, por exemplo, também mudou do jogo contra o Sampaio. Contra o Sampaio, o Bahia jogou num 4-3-3, né? Variando, é claro. Ontem jogou num 4-4-2, entrou com 4 meias e 2 atacantes. Então no jogo de quarta-feira a gente vai ver como é que o Bahia vai se comportar, né? Se o Bahia vai jogar no interior, isso é complicado, o campo ruim, o campo já não é bom. O Rogério reclamou muito do campo de ontem na Fonte Nova, que estava seco, precisava ser molhado mais, para a bola correr mais, mas não vai achar isso em todo lugar, né, Rogério? Então tem que usar aquilo que se tem ali e tentar superar as dificuldades. Então quarta-feira é que a gente vai ver, vai analisar qual o time que o Rogério pensa em botar no jogo de sábado contra o Sport Clube Vitória. Tá bom, minha gente? Deixa o like aí, ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Um grande abraço, Deus abençoe a todos.